seasons, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, no, it's all good. It did slow me down. Mistaken, I was second guessing, underestimating. Look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever feel like you're less than perfect. Pretty, pretty, please, if you ever feel like you're nothing, you are perfect to me. You're so mean. Com a apresentação da Laura, a nossa cantora mirim, a gente começa o Rede de Olhares de hoje aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também canal de identidade. O fim do ano está chegando e o cansaço é quase inevitável. Muitas pessoas reclamam da sobrecarga no trabalho, nos estudos, querem um pouco de descanso. E você, anda muito cansado? Por que a gente está tão cansado? Começando pelo Antônio. Bom, boa tarde a todos os nossos telespectadores, aos que participam desse debate, a UX TV também agradecer esse convite e dizer que em grande parte é pela sobrecarga de trabalho. Principalmente na área do magistério, como o salário é baixo, então o que o colega acaba fazendo? Trabalhando 40, 60 horas semanais. E não é só o trabalho da sala de aula, ele leva muito trabalho para casa. Inclusive, na véspera do feriado do dia 15, eu tive uma colega que saiu com uma pilha de provas para serem corrigidas. E eu praticamente, já há 5 anos, eu faço palestras para firmas que são usuárias da nossa Unimed Preventivo. E uma das palestras que é mais pedida no fim do ano é a palestra sobre estresse. Na verdade, existe um ciclo biológico na nossa vida, aquilo que nós chamamos o ritmo circadiano, e é sabido, então, que sempre essa fase de início de ano, em comparação com a fase de fim de ano, o nosso organismo se ressente mais. Eu acredito também que seja pela sobrecarga no trabalho, final de semestre na faculdade, no fim de ano para os estudantes também. Acredito que seja também pelas metas que têm que ser cumpridas agora no trabalho, pelo planejamento do próximo ano, fechamento do ano nas empresas. Já que vocês falaram então dessa sobrecarga no trabalho, muita gente aproveita o horário de pegar o ônibus para dar aquela cochiladinha. E por isso a nossa equipe de reportagem foi dar uma volta aqui nas ruas de Caxias do Sul, de ônibus, para falar com alguns passageiros. O resultado você confere agora. O corre-corre do dia a dia nos deixa sem tempo e o cansaço parece que aumenta em dobro. O jeito é aproveitar o tempinho vago e tirar uma soneca. Normalmente tu costuma dormir dentro do ônibus? De manhã sim, de meio-dia é difícil, ó. De vez em quando. E mesmo com o movimento tu consegue dormir? Se tá cansado, sim. Dorme porque tu se sente muito cansado? Cansado ao meio-dia. Porque tu acordou muito cedo? Bem cedo, bem cedo. Às vezes eu acho que eu até desmaio, nem é dormir. A biologia é mais forte do que a gente, né? Quer dizer, o sono, o descansar, o corpo exige, ele apaga. Quer dizer, então qualquer coisa que nos embale, como é o ônibus, a gente acaba, né, relaxando e dormindo. Por que andamos tão cansados? Será que estamos dormindo bem? Pesquisas divulgadas essa semana informam que de cada 3 brasileiros, 2 têm problemas com sono. A pesquisa relata também que nos anos 90 dormíamos 1h30 a mais do que hoje. Com a correria do dia a dia, a gente tem dormido menos? Sim. Quantas horas tu dorme por dia? 7 horas e meia. 4 horas. 4 horas. E tu aguenta o dia inteiro? Aguento. Eu acho que a gente tem descansado menos, eu acho que a gente tem
estado com muito mais estresse do que normalmente a gente... Essa coisa de estar despreocupado é uma coisa difícil hoje. Eu sou de um tempo em que a televisão terminava de noite, né? Chegava uma hora que ela terminava. Hoje ela não termina mais, né? E se a gente for ver toda essa revolução tecnológica, ela levou a gente a ter uma demanda de coisas para fazer e que a gente se ocupa tanto, digamos, o espaço do ócio, ele praticamente desapareceu. A gente sempre está com uma atividade para fazer e a sensação é que o tempo passa muito mais rápido do que a gente tem condições de dar conta. Eu vou dormindo até em casa. Mas é bom, né, aproveitar o tempinho para tirar uma soneca, né? Só tu não tem medo de passar da parada? Não, porque vai uma amiga junto comigo, dela me acorda. Em relação à minha profissão, eu trabalho diretamente com a dor. E final do ano, a somatização é enorme do estresse, principalmente do estresse, não só por trabalhadores, mas também por acadêmicos, alunos. Essa loucura do fim de ano, de entrar em vestibular, terminar a escola normal, né? Então, percebo que os casos de dores somatizam bem mais em função do estresse. Na verdade, eu acho que físico a gente sente só quando está muito cansado mesmo emocionalmente, porque o que te cansa mesmo é tua mente, pelo trabalho, né? Eu trabalho no comércio e o comércio te exige muito da tua mente. No fim do ano mais ainda. O fim do ano ele é mais puxado, mas é um momento que a gente espera o ano todo. Então é um momento que a gente existe mais uma ansiedade por esse momento do que até mesmo essa coisa do cansaço, tal. Ele é esperado pela gente, porque é uma coisa que a gente almeja, né? O quanto importante é ter um sono bom, um sono regular, para combater esse cansaço e esse estresse? É fundamental. Inclusive, nesses estudos estatísticos, a gente nota que das repercussões que ocorrem das pessoas estressadas é o sono, é a perda de sono. Isso ocorre em torno de 30%. Então, realmente, o nosso organismo tem necessidade de recuperar a sua parte física pelo descanso, mas principalmente o cérebro. A gente começa meses antes a preparar o corpo e a mente para a época de final de ano. Então, a gente faz assim, quem não fazia atividade física começa a fazer, quem não fazia uma acupuntura ou uma meditação ou alguma coisa, começa a trabalhar antes do período de final do ano para atender e estar preparado para quando aquela pessoa, o cliente que a gente tanto espera, que a gente precisa, que a gente conta no final do ano, principalmente para aumentar o nosso salário, para fazer a nossa loja estar cheia, ele chega cansado, estressado, ele joga essa carga sobre nós, a gente tenha um controle. Às vezes as noivas ou até mesmo os convidados precisam de um vestido de hoje para hoje, né? E esse vestido tem que sair perfeito, com acabamento perfeito, então tem que acionar costureiras extras, às vezes até ir na casa do cliente para poder solucionar um acessório, solucionar alguma situação de emergência. Eu creio que o cansaço está muito relacionado à mudança dos hábitos alimentares, principalmente do brasileiro, né? Não é uma questão só do brasileiro, como mundial, né? Mas a geração do hambúrguer, né? Da Coca-Cola, dos produtos industrializados, né? A miojo, né? Hoje não se procura muito um macarrão tradicional, mas um miojo... Tudo instantâneo, né? Rápido. Instantâneo, rápido, né? Quero saber se a Laura está muito cansada nesse fim de ano. Laura, tu está muito cansada também? Ah, mais ou menos. Mais ou menos, tu sempre tem energia. É. E tu canta há quanto tempo, Laura? Desde os 5 anos de idade. E tu gosta de cantar o quê? Pop e algumas rock. Só em inglês tu canta ou português também? Algumas em português. Algumas em português? O que a gente vai ouvir agora, então? 93 Millions. People can't read it, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into your eyes, oh my, how beautiful, oh my beautiful mothers, told me son in life are gonna go far.
can always come home. To hunger for 1,000 miles from the move, we've come a long way below here to share this view of Niagara's night. Over the rise and up bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, for table father, he told me sometimes it might seem dark, but I've been seeing the lies and necessity path. Just know, wherever you go, you can always come back home. You can always come back. Everywhere is lip is low, but always a hand to get holds on to. Looking deeper to telescope, you can see that your home's inside of you. Just know, wherever you go, no, we're never alone. You can always come back O estresse é uma condição de comportamento, porque nós todos, na nossa vida, nós temos o que eu chamo a roda da vida. A roda da vida é uma roda com eixos que norteiam a nossa vida. E esses eixos têm que estar equilibrados para que a roda gire legal. O primeiro eixo é o eixo do crescimento individual, crescimento pessoal, ou seja, as nossas competências e os nossos papéis. O segundo eixo é o eixo da espiritualidade. O terceiro eixo é o eixo da profissão. Mas no jornalismo é muito diferente. O professor Antônio lá colocava dos professores, hoje a profissão de jornalista ela também enfrenta um nível de estresse, esgotamento, migrando esses... Tem um professor, o Dr. Marco ali falando, estava prestando atenção, migra também, acho que para outros pontos que leva à depressão. Né? A pessoa vai indo num estágio. Hoje, por exemplo, jornalista, a carga horária seria de 5 horas, porque a gente trabalha finais de semana, tem os plantões nos finais de semana. Mas uma recente pesquisa divulgada pela Universidade Federal de Santa Catarina com a FENAGE no dia 7 de abril, no dia do jornalista deste ano, aponta que com 2.751 pessoas, que 45,1% dos profissionais fazem jornada acima de 8 horas. Isso é muito comum nessa época do ano, porque tem que montar retrospectiva. Eu trabalhei mais de 20 anos em veículo de comunicação, em redações de jornal. Sei que a jornada é muito extensa. Buscar atividades que nos deem prazer, que sejam prazerosas para nós, coisas que a gente gosta de fazer. A alimentação é muito importante também, uma alimentação saudável. Até porque agora, no fim de ano, também tem muitas festas, então a gente acaba comendo mais de noite, o sono fica mais pesado, a gente fica mais cansado no outro dia. Atividade física também é muito importante. Acho que esses são os fatores. E às vezes é difícil achar tempo para fazer esse lazer, né? Eu queria falar com o Antônio, mas tempo é uma questão de prioridades, né? Será que a gente está elegendo bem as nossas prioridades? Acredito que não. Porque a gente dá muito a ênfase para o lado econômico, financeiro. Então, como você quer dar a volta
e todos nós temos família a sustentar, temos os nossos compromissos mensais, como o médico ali mencionou, eu acho que esquecemos um pouquinho do nosso bem-estar para nós conseguirmos dar conta daquilo que o dia a dia nos exige. Então, a gente faz mais do que deveria. Eu ouvi a fala de todos aqui e quando a gente coordena equipes, porque eu tenho direção em escola, então é muito difícil, porque a pressão vem de todos os lados e você tem que saber e conseguir administrar isso. Às vezes não é fácil. E eu acredito que todos nós, de alguma forma, deixamos o nosso bem-estar de lado para nós conseguirmos dar conta das outras tarefas diárias que nós temos. Bom, eu gostaria de dar uma recomendação. Tendo em vista que existe essa roda, que eu falei antes, são esses vários eixos, eu acho que é possível e é necessário que a gente tenha um determinado momento, uma noite, enfim, um momento adequado para fazer uma reflexão sobre esses eixos dessa roda. E isso se faz, no meu entendimento, de uma forma muito interessante, eu recomendo para minhas pacientes, eu recomendo para todos, é através do agendamento, ou seja, escrever o que está lhe preocupando. Então, simplesmente colocar nessa área, por exemplo, afetivo-sexual, bom, está me preocupando que não está tendo diálogo, está me preocupando que não está tendo correspondência, está isso, etc. Ou seja, é uma forma de uma autoanálise. Porque se nós formos pensar que o nosso cérebro tem uma capacidade infinita de se deslocar, se nós não regrarmos a nossos pensamentos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, escrever para ser feliz é uma recomendação minha. Quero saber outras dicas, então, aqui dos nossos profissionais. O que vocês teriam de dicas para a gente nesse fim de ano para tentar aliviar esse cansaço, esse estresse? A minha principal dica seria cuidar o que o global dos colegas falaram, né? Alimentação, o mental e emocional. Eu, particularmente, sou suspeita em falar. Acho que nós temos que procurar alternativas, né? Então, façam a acupuntura, que só faz bem, tanto para o corpo como para a mente. E no local de trabalho, que é onde a maioria dos meus pacientes, eles vêm sobrecarregados com o dia a dia, né? Então, e é uma frasezinha já meio que batida, que eu sempre comento que eles devem, quando começa a sentir mais peso nos ombros, começa a ter alguma coisa chateando, para o que está fazendo e dá uma esticadinha, dá uma alongada. A gente acha meio banal aqueles alongamentos básicos que a gente faz, estica braço, o pescoço, dá uma organizadinha na coluna, mas é super importante. Então, quem fica muito tempo numa cadeira, mexendo no mouse e sentado no computador, tem momentos que vai inclinando, arqueando e não se dá conta de que a postura está errada, começa a dar uma dor de cabeça, então para e alonga. Isso serve para quando vai deitar, quando acorda, no horário do banho, então deixar uma aguinha quente cair no pescoço. São umas prevenções básicas que a gente deve dar mais valor, porque é banalizado, que é bobagem, é muito rápido, mas o corpo agradece, porque é necessário tanto na prevenção como ir buscar alternativas. Eu acho inconcebível a pessoa permanecer ou conviver com a dor. Então, nós devemos buscar alternativas, que seja medicamentosa, qualquer tipo de alternativa, nós temos a obrigação de indicar, de aconselhar e buscar melhora, não conviver com a dor. Deixa eu pedir para a nutricionista, então, aqui, algumas dicas de alimentos que talvez possam aliviar um pouco esse cansaço, aliviar esse estresse. Bom, hoje está muito em alta os alimentos funcionais. São alimentos ricos em substâncias antioxidantes e nós podemos encontrar facilmente no uso de frutas, legumes, verduras, que são riquíssimos nessas substâncias, que também vêm a diminuir o estresse oxidativo, né, que o nosso organismo está continuamente passando, né, em consequência do envelhecimento. Nós envelhecemos a cada segundo, né? Então, esses alimentos, eles
vão atuar como uma varredura, como uma vassourinha, varrendo do nosso organismo estas substâncias tóxicas, né, que são produtos, né, do estresse oxidativo. Quais alimentos nos dão energia? Os alimentos que nos dão mais energia são os cereais, os carboidratos, que hoje também está em segundo plano. Porque, pela pesquisa da OMS, a última pesquisa, se constatou que o uso de proteína animal, como carnes, estão sendo muito consumidas. E o Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, é o primeiro, né, nas regiões do Brasil, né, até pela nossa tradição, né, do churrasco, né? Então, esses alimentos também não são muito indicados, né, carnes vermelhas. Então, colocar na sua dieta um cardápio planejado com peixe, né, que é riquíssimo em ômega 3, carnes brancas de preferência, alimentos integrais, arroz integral, pão integral, né, frutas, variação de cores, porque quanto mais variadas as cores, maior será a diversidade de vitaminas e sais minerais. Então, alimentos brancos, amarelos, como laranja, mamão, que são ricos em vitamina A, o verde intenso, alimentos marrons, como castanhas, que têm selênio, né, que é muito importante para o nosso metabolismo, fazem parte das enzimas. Então. Né? Então, ter uma alimentação o mais natural possível, né, evitando os produtos industrializados, devido às concentrações altas de sal, açúcar, gordura saturada, né, gordura trans, evitar alimentos processados, procurar o uso de alimentos in natura. Outro fator importante que seria fixar um cardápio, um planejamento de cardápio. Organizar e equilibrar, então. Organizar. Talvez seria a melhor dica. Com 3 em 3 horas, né, ter uma alimentação, uma fruta intercalando as maiores refeições, né, porque se indica entre 4 a 5 porções de frutas diárias. Então, seria no intervalo das grandes refeições. Tá ótimo, okay? Então. Obrigada muito pela obrigado. Oportunidade. O programa está acabando, gente. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, agradecer as dicas. Vamos colocar os nossos desejos do programa de hoje na árvore de Natal, então? Vamos ler aqui o que a gente tem. Desejos para o ano novo: paz, saúde, sucesso, igualdade, solidariedade, amor e amizade. Então, a nossa representante vai colocar aqui na árvore. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês, agradecendo a sua companhia aí de casa. O Rede Olhares de hoje fica por aqui, mas fica também um recado. A gente precisa desse momento de parada. Vamos refletir quais são as nossas prioridades. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente fica também com a música da Laura. Até a próxima. To claim it, it was dark and I was over. Into you kissed my lips and you saved me. My head distraught, but my knees both out to reach.